Então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor do Serviço de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação e gostava de vos saudar neste fim de tarde chuvoso pelo país, mas ainda bem que chove, faz falta, não é verdade? Para este webinar Direitos Humanos e Democracia. Estamos efetivamente a comemorar os direitos humanos, a celebrar os direitos humanos, não é que não os celebremos todos os dias, e é isso que teremos sempre que fazer, com paixão, com entusiasmo, com capacidade crítica, mas com capacidade de percebermos o que está à nossa volta. Gostava de fazer aqui dois agradecimentos iniciais. Primeiro, à equipa da DGE que realiza este webinar, o Rui Lourenço, a Madalena Calado, a Ana Pina e a Fernanda Moreira. Depois também um agradecimento à Elsa Mota, que está aqui no controle técnico de toda a emissão, e um agradecimento muito especial para a Maria Alice Samara, que é a nossa conferencista de hoje, e eu disse nossa conferencista propositadamente, porque o nosso conferencista José Zaluar Basílio, por uma questão de saúde, não pode estar aqui connosco. E como isto é à distância, dir-me-ão bem, mas de saúde organiza-se sempre. Sim, mas teve uma intervenção cirúrgica que não conseguimos perceber genericamente o que nos quer dizer. E, portanto, ficará com certeza para uma outra oportunidade a sua participação no webinar desta índole. Portanto, à Maria Alice Samara, os meus agradecimentos pela presença aqui hoje. Duas ou três notas breves em relação a este webinar. Os direitos humanos são um dos domínios que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania consagra. Há quem entenda que os direitos humanos deveriam ser o domínio que alicerçasse e consagrasse tudo aquilo que são os outros domínios que nós acabamos por trabalhar. Desde a interculturalidade, à educação ambiental, à sustentabilidade, à segurança rodoviária, ao bem-estar animal, às instituições de participação democrática, enfim, à segurança rodoviária, ao que seja. Não foi esse o entendimento de quem criou a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e, portanto, colocou os direitos humanos nos domínios obrigatórios em níveis e ciclos de ensino e permite, assim, que estes direitos humanos possam ser trabalhados da forma que cada uma das escolas entender. Dir-vos-ei que hoje aqui estamos também a alicerçar um webinar que tem dois grandes domínios como seus promotores. Por um lado, o domínio dos direitos humanos. Por outro lado, o domínio das instituições e participação democrática. Portanto, é um desafio que deixo também às escolas, no sentido de os diferentes projetos, as diferentes atividades, as diferentes iniciativas que têm no seu seio, acabarem por conseguir consagrar outros projetos, enrolar e enredar-se, diria assim, noutros projetos, no sentido de proporcionar às crianças e jovens uma prática diferenciada, mas uma prática que vise muito esta interdisciplinaridade, esta intercomunicabilidade, melhor dito, entre os diferentes domínios. E este é o grande desafio que gostava de deixar às escolas, que são essencialmente os nossos grandes protagonistas do outro lado aqui do computador. Uma segunda nota para dizer que, não sendo os direitos humanos o chapéu de tudo, os direitos humanos são e serão sempre, no nosso entender, um dos domínios que merece da nossa parte uma atenção muito especial e uma atenção redobrada. Se nós dizemos claramente que a cidadania tem que ser o chapéu de tudo, aquilo que se faz na escola, desde as questões do projeto educativo, aos planos de ação de cada um dos departamentos, entendemos também que esta cidadania, vista enquanto estratégia local para cada uma das escolas, tem que contemplar uma parte relevante de direitos humanos, onde se consagre os diferentes direitos e, muito principalmente, o direito à educação, já que estamos aqui, essencialmente, a falar para docentes, como eu, que sou também professor. Portanto, dizer-vos que esta cidadania e desenvolvimento enquanto disciplina é uma disciplina obrigatória do 5º ao 9º ano de escolaridade, na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no ensino secundário é feita de forma transversal e chama-se cidadania e desenvolvimento porque este desenvolvimento é um desenvolvimento global. Ou seja, é um desenvolvimento que não é só pessoal e social, sendo não é só, mas é também um desenvolvimento sustentável. E, portanto, entre o pessoal, o social e o sustentável, este desenvolvimento que acompanha esta cidadania que queremos
ativa, interventiva, capacitante, pode de alguma forma fazer aqui muito a diferença nas nossas escolas, com as nossas crianças e os nossos jovens. E, portanto, está tudo lançado, não sou eu conferencista e, portanto, não avançarei muito mais, está tudo lançado para que possamos aqui discutir muitas das questões que colocaram a quando da vossa inscrição. Temos aqui mais de 200 de participantes já neste momento e é um desafio para a Maria Alice Samara, que eu agradeço mais uma vez a presença, tentar chegar a todos eles de uma forma que, de alguma maneira, consigamos ter reflexo disso nas escolas. As escolas não podem ser um toque e foge de fazermos hoje e não fazemos nunca mais. Não. Estas questões têm que ser trabalhadas na escola, tem que haver momentos como este para podermos refletir. Este é um documento também de trabalho, é um webinar que fica gravado e que pode a todo momento ser usado nas salas de aula. E, portanto, os meus agradecimentos mais uma vez e agradecimento também à minha equipa, sempre excepcional, e passo a palavra para a Madalena, que vai conduzir o webinar até ao seu final. Da minha parte, muito obrigado, tudo bom. Madalena, faz favor. Ok, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Vou passar então para a nossa oradora, a Maria Alice Samara, que vai falar sobre direitos humanos e democracia. Ela é doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é professora e investigadora e tem trabalhado temas relacionados com a Primeira República, questões de género e, mais recentemente, relativamente ao período do Estado Novo, dedicou-se a estudos sobre a resistência, espaço e memória. Passo-lhe a palavra então. Olá, muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. Às vezes as condições da net não são aqui as melhores. Eu agradeço, obviamente, o convite que me foi feito e é com muito gosto hoje que estou aqui neste webinar. Eu gostaria muito de estar com o meu colega, o José Zaluar, mas, enfim, nesta impossibilidade, para dizer que pode ser que um dia possamos estar os dois juntos numa iniciativa destas. Quando me falaram deste tema e me propuseram este tema, obviamente que a data que se estava a comemorar, hoje estamos a 12, é o 10 de dezembro, evocando o 10 de dezembro de 48, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esta, como todos sabemos, e enfim, aqui vou ser relativamente rápida, mas que eu acho que aqui é importante que a declaração traz algumas coisas importantes para se trabalhar, que é a ideia da universalidade, enfim, desta universalidade dos direitos, a universalidade equacionada com a igualdade, a ideia de que estes direitos são inalienáveis, indivisíveis e interdependentes, e aceitando sempre esta ideia da não discriminação. Normalmente, quando se está a falar nestes direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo a partir dos anos 90, desculpem, eles são pensados claramente já em articulação com os direitos económicos, sociais e culturais. Ou seja, apesar de, há uma altura e há uma história, no fundo, também destes direitos, apesar de ter parecido, a certa altura, que estavam separados, sobretudo a partir da Declaração de Viena de 93, há o regresso a uma arquitetura original que pensa todos estes direitos em conjunto e há, muito recentemente, esta atenção renovada aos direitos económicos, sociais e culturais, sobretudo agora no caso da ONU, no contexto desta Agenda 2030. Neste caso aqui, tudo o que tem a ver com estes direitos, os princípios, o tipo de trabalho que se pode fazer, nós encontramos, quer em inglês, quer em muitos casos em português, várias destas páginas da ONU, da Unesco e no fundo toda a galáxia, que têm um conjunto de material muito interessante para trabalhar, para trabalhar estes temas. Ou seja, nós temos esta primeira data definidora, 48, e obviamente por defeito de formação, sendo de História, e tal como a minha antiga professora, a quem obviamente eu gostei muito de ser aluna que aqui está, Ana Pina, nós olhando sempre para trás, há obviamente esta ideia de o que foi a barbárie da Segunda Guerra Mundial, que no fundo apressou
um processo de reconhecimento do que são estes direitos que vinha sendo feito e, obviamente, que há pessoas que falam de uma longa pré-história destes direitos, mas que há aqui um momento fundamental para mim, nesta escolha do passado antes de 48, que é a própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa e a Revolução Americana, obviamente, para mim, e neste caso a francesa, que é importante nestes que são os grandes passos para chegar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas depende, obviamente, dependendo de vários autores, muitas vezes vão olhar para trás e encontrar o desenvolvimento desta ideia. Embora aqui, mais ou menos, toda a gente está de acordo, que nós temos na Declaração Universal este primeiro ponto de consubstanciar estes pontos. Obviamente que, e voltando aqui um bocadinho atrás, é o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que é muito definidor desta urgência de se pensar os direitos humanos e, obviamente, que aqui o grande peso é a Shoah, o Holocausto, que deixou uma marca, enfim, talvez hoje em dia seja preciso relembrar, há partes desta memória que tende a ser esquecida, mas que deixou uma marca muito importante. E, neste sentido, eu gostava de fazer aqui, e esta minha visão crítica é minha e é pessoal, o que eu agora vou dizer. É muito importante, obviamente, que é o Holocausto, a questão da Segunda Guerra Mundial, mas é curioso que, fora deste reconhecimento, há algumas das violências que foram perpetradas antes disto, antes da Segunda Guerra Mundial, que aparecem e que eu acho aqui uma constante, que é nem sempre há o reconhecimento de violências praticadas ao longo da história e há muita crítica que é feita nestes direitos humanos à falta de reconhecimento por exemplo, dos sujeitos coloniais e da violência que foi sobre eles exercida. E, neste sentido, uma das críticas que aparece frequentemente é esta ideia, ainda agora é feita, que há sempre sujeitos que nós nos tornamos mais empáticos. Há trabalhos recentes sobre isto, que têm a ver com esta empatia, que nós temos com aqueles que, num determinado momento, nós reconhecemos que lhes estão a ser negados os seus direitos essenciais, e há sempre muito esta discussão, sendo que o princípio devia ser sempre a universalidade, e o princípio será este, que qualquer ser humano por inerência, que lhe estão inerentes todos estes direitos. Quando nós estamos em 48, há esta ideia dos direitos humanos e entre, obviamente, várias ideias, eu acho que é importante uma central, que é a dignidade da pessoa humana, esta vida digna, a dignidade humana, que é, obviamente, a partir de então, que se transforma numa ideia muito central. O que é que daqui para a frente, de 48 até agora, nós fomos percebendo que há esta tentativa de ir criando as estruturas, de ter as possibilidades de aceitação dos direitos humanos, de não só os Estados ratificarem, aceitarem, fazerem todas as convenções, como, no fundo, há esta ideia que isto é um trabalho para o futuro. E aqui aparece sempre esta ideia dos direitos humanos como em permanente construção e sempre com esta possibilidade de um sujeito ativo ou de vários sujeitos ativos estarem implicados nesta construção, sempre pensando no futuro. Em princípio, a ideia dos direitos humanos não é uma ideia fechada, pelo contrário, ela está em permanente construção e a ideia será esta sempre a de inclusão. Por exemplo, em outubro de 2021, pela resolução 48, 13 de 8 de outubro, de entre estes que são os direitos humanos, foi pensado um direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. Por isso é que aparece já em muitos locais, em documentos de trabalho e em muitas análises, esta ideia de direitos humanos e ambientais. Ou seja,
já há esta ideia, neste sentido de ampliação do que são estas preocupações, e eu acho que neste caso a ideia de direitos humanos e ambientais que surge parece-me, e aqui eu acho que está aberto para discussão, parece-me que é um dos casos de equacionar, de articular as duas coisas, quer o que são os direitos humanos, obviamente sempre com a sua inclusão e em progressiva transformação, quer esta ideia do que é um desenvolvimento sustentável, do que é o tal ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável, que pode ser uma forma interessante de trabalhar também estas questões com os alunos. Enfim, parece-me que por aqui pode ser uma coisa que tenha a ver com os interesses. Há pouco tempo, quando também se fez um estudo sobre a participação política dos mais jovens, e aqui pensando esta participação política enquanto cidadania, o que se nota muito ali é que, independentemente da sua filiação ou não em partidos, que há muitos jovens que estão motivados a lutar por causas, e parece-me que uma destas causas que os motiva, aliás, acho que vimos recentemente em várias escolas, é esta ideia do trabalho em torno juntando aqui esta questão de direitos humanos e direitos ambientais. No entanto, no fundo, esta promessa e este caminhar para o futuro, nós percebemos que de 48 até a atualidade, muito ficou por fazer. E obviamente que existem aqui várias falhas, enfim, neste processo, e nós vamos percebendo que ou é muito fácil encontrar situações, quer agora na atualidade, quer históricas, em que nós percebemos que muitas vezes os direitos humanos parecem, em determinadas circunstâncias, uma declaração vã. E isto é que eu acho que é muito problemático em relação às questões dos direitos humanos, talvez direitos humanos e direitos ambientais, pensando aqui num aspecto mais lato possível, que é como é que nós mantemos a necessidade de os pensar, de continuar a debater, a discutir e de serem permanentemente construídos quando, enfim, eu talvez tenha aqui uma opinião demasiado negativa, ou talvez esteja a ver isto de uma forma um bocadinho negativa, me parece que em alguns casos no mundo agora nós percebemos que há, em alguns casos, algum retrocesso. Ou seja, parece-me que muitos dos direitos que se consideravam adquiridos, ou que se davam como adquiridos, muitas vezes estão mais frágeis do que nós imaginamos, ou que nós gostaríamos de pensar, e eu acho que é este caminhar para o futuro em relação aos direitos humanos que me parece muito problemático, esta ideia de que não é sempre claro, muitas vezes aparece como constituído, dado como seguro, esta ideia que não precisamos de continuar a fazer nada para manter ou para aumentar e pensar de outra forma o que podem ser estes direitos humanos. E foi muito bem escolhido o título deste webinar, não fui eu, claro, mas reconheço que é muito importante esta ligação de direitos humanos e democracia, que me parece esta articulação muito importante, e eu acrescentaria, embora não o tenha posto no título da minha comunicação, e devia ter posto, provavelmente, esta ideia de pensar os direitos humanos, obviamente estes em constante alargamento, pensar os direitos humanos quer com a questão da democracia, quer com a de cidadania. E de alguma forma eu acho que há aqui uma ligação e uma articulação entre estes três conceitos que não podem, que não se podem quebrar. Portanto, os direitos humanos, o que são os direitos humanos, o que é a democracia e o que é a cidadania. E o que eu acho essencial neste caso, aqui quer para a democracia, quer obviamente no que tem a cidadania, é pensar sempre esta nova forma de incluir, de ver quem é que nós estamos a deixar de fora, quer da cidadania, quer dos regimes democráticos, e começar a pensar muito no que, de quem não está dentro. E obviamente há casos, por exemplo, no caso em França, que se pensa muito quem não está dentro, os sem papéis. Todas estas pessoas, e nós enfrentamos muito estas
estas questões agora, e em França pensava-se muito, aparentemente estas pessoas não estão dentro do que é a cidadania, os sem papéis. Portanto, neste sentido, quando nós pensamos na expansão dos direitos, a verdade é que há caminho para fazer nestes direitos civis, políticos, sociais, culturais e, na verdade, nós, apesar de nominalmente pensarmos nos cidadãos, a verdade é que existe sempre, ou não é possível, deixar de pensar nesta construção da cidadania, e aqui vou recorrer muito a um autor que eu gosto muito, a Elisabeth Schelin, que diz que está sempre presente esta luta social pela definição do que são os conteúdos da democracia, o que é que nós queremos que seja, e a emergência e a consolidação da cidadania é sempre este processo que tem que ser feito, e em rigor a pergunta muitas vezes que se pode pôr é que efeitos tem a falta, o que está em déficit, a pobreza, a marginalização e a violência sobre estes próprios direitos humanos. Eu acho que aqui, acho eu, e no fundo aqui, com o apoio de muitos autores, começando com a Hannah Arendt, que há sempre esta ideia de é preciso clarificar esta ideia que nós temos direito a ter direitos e que o temos que tornar claro, e que isto implica, obviamente, alguma atividade. Claro que, obviamente, desta atividade de uma participação cívica que é não passiva, que tem que ter aqui alguma ativa. Claro que muitas vezes perguntam, então, mas estes direitos não trazem também os deveres, e normalmente a perspectiva será sempre esta, não é? O sujeito que tem direitos tem também depois um conjunto de deveres que eu acho que não se resumem, no caso aqui de Portugal, que não se resumem, obviamente, a fazer apenas o ato de ir votar quando somos chamados para isto, e que terá de ser mais do que isto. E a cidadania tem que ser também definido quem é que pode dizer o quê, e aqui volto outra vez à Elisabeth Schelin, e que a lista de direitos pode ser mutável, exceto esta de temos direito a ter direitos. O que eu acho, da minha perspectiva, enquanto trabalhando com história, é que a memória é fundamental neste processo, quer de consolidação desta ideia de benefícios, das virtualidades do que é um regime democrático, quer em relação aos direitos humanos. E, neste sentido, o trabalhar com a memória e aqui, o trabalhar com a memória é essencial. Aqui o que eu própria tenho algumas dúvidas e procuro, obviamente, encontrar formas de tornar mais eficaz, é que é preciso olhar para alguns casos específicos e, por exemplo, ou dois, se quiserem, dois casos que eu vou trazer, é preciso olhar, por exemplo, para o que foi a questão da resistência ao Estado Novo, e olhar para aquilo também por este prisma dos direitos humanos, ao serem cerceados, reprimidos estes direitos humanos, como também, obviamente, no caso mais emblemático, que eu já falei, do Holocausto e do Shoah, das questões que levantam, ou que são levantadas a partir daí dos direitos humanos. Aqui a questão que eu me ponho sempre, e que não, enfim, não é para mim não é fácil de resolver, é esta ideia de como é que se cria, como é que se reatualiza, melhor dizendo, esta memória, e como é que ela se torna interessante para quem está a ouvir. E há uma colega minha que está a fazer um trabalho que eu acho que é bastante, que pode dar aqui alguma ajuda neste trabalho, que ela trabalha com a empatia histórica. E eu tenho ouvido o trabalho que ela está a fazer, e ela fez um trabalho precisamente de estágio que tem a ver com a empatia, e eu acho que isto pode ser uma forma de se pensar, de se trabalhar estas questões da memória, que para mim são essenciais, tentando engajar, tentando criar aqui alguma relação com o que foi algumas destas violações dos direitos humanos, mas trazê-las, esta memória, trazer em si um futuro. Portanto, eu acho que quando, ou parece-me,
E obviamente que isto precisa ser trabalhado e experimentado e eu acho que isto obviamente que depende de como pode ser feito para ter mais ou menos sucesso enquanto estratégia. Mas parece-me sempre interessante esta ideia de não tornar um facto fechado, passado, esta que é a memória do que se fez na luta pelos direitos humanos. Isto é muito claro em todos os museus da América Latina que têm, obviamente, a sua resistência contra o que eles chamam o terrorismo de Estado. Esta memória é muito clara, é muito viva, mas o trabalho que eles fazem é sempre de reatualização daquelas questões. Ou seja, manter vivo não só o exemplo, como se fosse um exemplo fechado, ele existe, esta resistência está lá, mas todos estes museus associam as duas coisas, memória e direitos humanos. E parece-me que é uma associação, bem, se quer dizer, parece-me porque sou de história, mas de facto parece-me que é uma associação importante. Ou seja, perceber, discutir, conhecer o que foram estas violações dos direitos humanos, perceber quem foram aqueles que sofreram, obviamente, estas violências, sem que, como diz o Enzo Traverso, eles sejam sempre postos como vítimas. Aparece muito, o Enzo Traverso utiliza isto, a ideia não é dele, mas ele utiliza nos trabalhos, citando, claro, e que fala muito disto, desta ideia de o século XX fala muito da vítima, mas talvez, e o exemplo é obviamente, o Holocausto, os campos de concentração, mas que para além da vítima também é interessante encontrar sujeitos ativos, que têm um comportamento de resistência, que resistem e que lutam. Portanto, eu acho que isto pode ser interessante, mas sempre trazido para a contemporaneidade. Da mesma forma, quando se pensa, e voltando outra vez aí a um exemplo histórico, nos museus que foram prisões políticas e que atualmente querem ser outra coisa, o exemplo aqui também em Portugal é o Museu do Aljube, que é um museu de que eu gosto muito, e o Museu de Peniche, que está em construção. A ideia será sempre que estes museus tratem do passado, no fundo que essa memória não se perca, mas que todos eles pensem no futuro e a partir dali para o futuro. Portanto, muitas vezes são pegar em temas, ou trabalhar temas que até aí, que historicamente não foram os principais, que pareciam que não foram importantes e que agora podem ser novamente, ou podem ser ressignificados. Por exemplo, é pegar nas questões, muitas vezes, que ficaram em segundo plano em algumas destas lutas, ou destes combates do passado, que têm a ver com as questões de género. Obviamente que elas podiam estar mais secundárias em alguns casos e que agora têm que estar, nas questões LGBT, por exemplo, e sobretudo nestas questões ambientais, sobretudo olhando para, mais uma vez, para a América Latina, e não é que eles sejam um exemplo de tudo, mas eu acho que há algumas coisas que são muito, muito interessantes, e como já se tem pensado nesta ideia de um paradigma diferente, quer em relação ao desenvolvimento, quer em relação à vida da comunidade, que tem a ver com uma tradução de um conceito do que eles chamam os povos originários, do bem viver, e que obviamente que tem uma estrutura ética do próprio pensamento dos povos originários, tem uma estrutura ética e que tem uma estrutura ambiental, ou seja, propor aqui novas formas de olhar para estas questões. Não creio que ir incluindo estas novas questões que esvazie ou que se torne demasiado abrangente ou demasiado lato. Eu acho que, na verdade, estas questões podem e devem ser discutidas com as questões da atualidade. Ou seja, parece-me que pode ser mais interessante ir buscar a memória, a história e utilizá-la para não só dar conhecimento de algumas coisas destas de grande importância, lá está, no caso em Portugal, a resistência ou o Holocausto, como trazer isto para o que são os problemas contemporâneos. Também, nestes casos, alguns destes locais
como, porque são muito site-specific, como o Aljube ou como o Peniche, que o museu está aberto, mas já de ter uma segunda fase, a estar em transformação, podem ser interessantes na medida em que permitem a ida ao local, e pareceu-nos sempre interessante, nesta ideia de estar no local, de perceber, entrar nas celas, entrar no parlatório, de sentir ali alguma coisa, mas, e como têm dito muitos autores, quando se pensa nas prisões, talvez não esquecer o que é a condição do sujeito prisional, continuar a pensar nas prisões, pensar nas violações dos direitos humanos contemporâneos. E, bem, eu já, para não falar muito, gostava de terminar aqui com algumas perplexidades, ou se calhar, enfim, algumas dúvidas que eu própria tenho. Parece-me que, apesar de celebrados, nominalmente aceites, nós sabemos que, de facto, há muitos países onde continuamos a ver as violações dos direitos humanos, e o que eu sinto é que o panorama que nós temos pode dar aso a constantes violações, e que isto implica que há alguma vigilância sobre esta questão, que, enfim, de não estar, obviamente, sempre garantido. Não dar por garantido o que são estes direitos, não dar nenhum deles como resolvido. E depois obviamente, uma perplexidade que me inquieta, e que eu acho que tem sempre a ver com a forma como nós olhamos de forma diferente para a violação de direitos humanos, dependendo de quem está a sofrer estas violações. E eu acho que isto é muito patente. Ou seja, que em muitos casos nós temos aqui diferentes graus, talvez, de empatia com aqueles que estão a ser sujeitos à violência, e que também isto implica aqui alguma reflexão e algum trabalho para perceber estas questões. De 1948 até aqui, o avanço é muito significativo. Eu acho que sim, quer dizer, não tenho só esta perspectiva negativa, mas acho que, em rigor, uma boa parte do trabalho tem que continuar a ser feito de forma a existir sempre este compromisso cívico e esta atividade e esta participação ativa no processo público de o que é que nós, enquanto sujeitos, queremos dizer, o que é que queremos reivindicar. Talvez esta grande dificuldade é como é que isto se transmite, como é que se trabalha, como é que se mantém vivo, e não se pensa nisto como uma coisa histórica que passou, que existe e que não tem a ver com o dia-a-dia e com estas questões mais contemporâneas. Para mim, a solução ao trabalho, quando eu trabalho nestes temas, é recorrendo à memória e, obviamente, ir reencontrar, através dos exemplos do passado, uma forma de debate contemporânea. E com isto vou terminar com este exemplo, esta reatualização, embora existissem imensos estudos sobre a Shoah e o Holocausto, ainda, por exemplo, não é muito claro para muitos dos alunos que eu tenho que testemunhas de Jeová, por exemplo, ou que sujeitos LGBT também lá estavam, e que fazem esta descoberta, e que, estranhamente, às vezes nós pensamos que tudo é conhecido e que não é, e que mesmo aqui nos casos há espaços de invisibilidade que nós podemos trazer, e nos trabalhos que me surgem, quando eles podem escolher trabalhos, há muito esta ideia de trabalhar, de analisar e de investigar aqueles que podem ter mais a ver com a vida contemporânea, e que eles gostam de ir ao passado, perceber o que é que aconteceu e fazer esta ligação.
Portanto, eu, apesar de uma forma um bocadinho negativa, achar que os direitos humanos, os direitos ambientais não parecerem, enfim, o quadro não parecer o mais luminoso, eu continuo a achar que é muito surpreendente o trabalho com os alunos e é muitas vezes que eles nos mostram o que é que pode ser um caminho interessante para trabalhar estas coisas, quando eles próprios podem escolher aquilo que querem trabalhar e a forma como querem trabalhar. Portanto, negativa em relação às falhas, obviamente, mas muito otimista em relação ao que os estudantes, as alunas e os alunos podem trazer a estes processos de reatualização e ressignificação do que são os direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho. Gostaria só aqui de realmente ressalvar a questão da memória e da apatia, porque penso que é neste momento um dos problemas que os professores estão a sentir com os alunos, é a dificuldade de lhe passar essa informação de uma coisa que já é para eles mais longe, que muitos deles obviamente nem sequer vivenciaram, e portanto para eles é uma coisa que têm dificuldade em relacionar-se. Talvez agora com mais alguma facilidade no que diz respeito à guerra da Ucrânia, aos problemas dos direitos humanos que foram levantados com agora o Mundial no Qatar e a construção dos estádios, são sempre temáticas mais próximas, se calhar, dos alunos, e é uma hipótese para vermos com eles. Vou agora passar ao meu colega Rui Lourenço, que vai fazer uma pequena demonstração e mostrar um site com recursos que podem ser usados para abordar o tema com os alunos. Rui? Obrigado, Madalena. Realmente é uma pena o nosso amigo José Zaluar Basílio não ter podido participar, porque ele agora pegava perfeitamente naquilo que a Alice esteve a falar acerca da memória, pois ele faz parte de um movimento que se chama mesmo Por favor, não apaguem a memória. E realmente haveria agora muito para dizer mais acerca da memória, e ele que foi, pronto, é um homem com um grande passado de lutas e, portanto, enriquecer-nos-ia este debate. Mas pronto, não podendo estar presente, vamos então avançar aqui para uma hipótese que eu trouxe para os colegas trabalharem os direitos humanos, ressalvando também que esperamos para muito breve a saída do referencial dos direitos humanos da Direção-Geral da Educação. E também chamar a atenção para os colegas que a Direção de Serviços dos Projetos Educativos está à vossa inteira disposição para vos ajudar naquilo que entenderem ser necessário e que nós possamos ser uma parte de ajuda para o vosso trabalho. Então, eu vou aqui partilhar, ou tentar partilhar, um site que me parece bastante interessante relativamente à questão dos direitos humanos. Chama-se Juventude para os Direitos Humanos e, entre outras coisas, aquilo que me apraz talvez mais e que é capaz de ser bastante aprazível até para trabalhar com os alunos, é que neste site nós temos 30 vídeos pequenos, não chega a 2 minutos, para cada um dos 30 artigos dos direitos humanos. Para além disso, este site também tem outras coisas úteis para os professores, nomeadamente aqui um kit informativo gratuito e DVD que pode ser pedido preenchendo um questionário online. E pronto, eu vou só passar aqui para dar um gostinho, para talvez ver se vos faço crescer água na boca. Dois ou três pequenos vídeos que podem sempre servir de ponto de partida para debate. Vamos ver se a coisa corre bem. Há bocado estávamos com um problema de som. Vamos lá ver agora.
Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number one. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Pronto, este foi o número 1 e se calhar agora vou passar o 30, só para despertar o interesse. We're all born free and equal. Don't discriminate. These are your human rights. There are 30 of them. They belong to you. You don't have to buy them, or apply for them, or ask permission to have them. They're just yours. No matter who you are, where you're from, how old you are, or anything else. It's just that simple. Now, some people may try to ignore your rights, or violate them, or pretend they don't exist. But they can't change the fact that they're yours. Human right number 30. No one can take away your human rights. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Será que é mesmo assim? Ninguém nos pode tirar os direitos humanos? Não foi bem isso que a Alice disse e realmente nós às vezes pensamos que as coisas já estão mais do que conquistadas e não é bem assim. Mas pronto, estão a ver, este site eu acho que é interessante para trabalhar com os nossos alunos. Para além destes filmes e de outros materiais, tem também em Vozes pelos Direitos Humanos, muitos defensores dos direitos humanos, quem foi, em que é que se distinguiram. Tem Mandela, por exemplo, Luther King, Gandhi, e portanto também tem notícias. É um site que me parece de bastante utilidade para o trabalho nas escolas com os nossos alunos. E pronto, agora se calhar passamos então à resposta às questões que foram colocadas. Passo a palavra à Madalena. Madalena. Ok, ia pedir então à Alice Samara se não se importasse de voltar a ligar o som e a imagem, por favor. Olá de novo. Vamos aproveitar ainda alguns minutos que temos, se não se importa, Claro. para colocar algumas das questões que os nossos assistentes, por assim dizer, nos colocaram. Uma das que surge aqui bastante é uma questão que tem a ver com quais são os perigos das fake news, das redes sociais, dos populismos, portanto, toda uma onda que agora se está a assistir, que tem muita ligação, obviamente, com o online, que se podem ser um perigo ou uma ajuda para a prevalência, o conhecimento e a batalha, entre aspas, contínua pelos direitos humanos. Eu acho que, pelo que temos visto até agora, elas são um problema. Muitas destas fake news são essencialmente muitas teorias da conspiração. Há um género de teoria da conspiração que me preocupa bastante, que é uma ideia muito anticientífica. Ou seja, conspirações, eu acho que no caso então da Covid isso foi muito patente, esta ideia que tudo o que é feito, ou estes avanços da medicina e depois também da tecnologia ou da ciência, que são contestados, todos eles respondem a interesses. É óbvio que nós percebemos que há interesses das grandes farmacêuticas e isso não está em questão. Mas acho que há aqui uma coisa que me preocupa, que é esta ideia de destruir
a credibilidade do pensamento científico e que nós sabemos, obviamente, que há diferentes paradigmas, que a ciência evolui, que nem sempre, obviamente, nós vamos fazer as coisas da mesma forma, mas que há aqui um minar do pensamento científico que me deixa um bocadinho perplexa e que eu acho que pode ser bastante complicado. Também até agora, e aparentemente pelo que eu tenho visto, normalmente as fake news tendem a trabalhar, a não ser que, enfim, que existam outros casos, mas parecem muito minoritários, na própria erosão das democracias e criando esta ideia de que nenhuma das democracias funciona, e nós podemos ter muitas críticas à democracia, e temos com certeza, e que, enfim, que todo o sistema, ou que o sistema é sempre podre, corrupto, etc, etc, obviamente que interessa-nos mais aprofundar a democracia e tem que ser feito com algumas destas críticas. Portanto, eu acho que algumas destas fake news são, a grande maioria delas pode ser bastante problemática, tal como alguns destes populismos modernos e sobretudo aqui no que são os populismos de direita que põem muito em causa o sistema, ou a própria democracia, e que parece-me que há muitos colegas meus que têm alertado para estas questões, que é mais a destruição do sistema que pode estar aqui em causa através destas fake news. Para mim é a destruição do que é o pensamento científico, ou das bases do pensamento científico, que nós trazemos desde a modernidade europeia, não é? E que pode ser bastante problemático, e depois também a própria erosão da própria ideia de democracia, sendo que não parece que de momento isto seja muito interessante, dado que nós vemos é a restrição de alguns direitos e a situação estar obviamente mais complicada. Peço desculpa, já vi isto, tem um delayzito aqui. Vamos passar então aqui uma outra questão que nos colocam e que tem a ver com o seguinte. Existe uma ligação direta com os sistemas democráticos e os direitos humanos. Há coisas que os nossos alunos tomam por garantidas, nem sequer pensam que é um direito adquirido, que deu trabalho, deu muita luta a conseguir, e só se focam em coisas mais gritantes que lhes entram mais pela casa adentro. Como é que se vai, de alguma forma, chamar a atenção ou conseguir aliciar e envolver os alunos em coisas mais perto de casa, como se costuma dizer, mas que não são tão óbvias, e, de alguma forma, ver essa relação direta entre a democracia e os direitos que eles adquiriram e que nem sempre se apercebem, precisamente porque eles também, de alguma forma, têm também dão por garantida a tal democracia em que vivem. Eu gostava de poder responder a isso com segurança e ter uma resposta fácil. Eu, neste momento, eu tenho trabalhado muito, ou tenho procurado trabalhar esta ideia de empatia. Ou seja, é uma colega minha que está a fazer o trabalho sobre isto e eu, entretanto, percebi que isto, obviamente, que isto podia ter um interesse pedagógico, e acho que há esta hipótese de tentar perceber, de fazer este paralelismo entre o que as outras pessoas sofreram, mas não insistir só na questão da vítima, obviamente, de como elas lutaram para fazer alguma coisa, e este paralelismo com a atualidade, ou os problemas atuais. E uma das coisas, enfim, que foi para mim bastante surpreendente, eu estava a dar uma aula sobre o Holocausto e abri o site de Auschwitz que eles têm, e uma das coisas que eles possibilitam no site é a pessoa pesquisar o apelido, para ver se tem alguém que estivesse no campo. E eu confesso que já tinha visto o meu, sabia que havia uma pessoa que tinha, ou várias pessoas ali em Auschwitz tinham morrido, tinham o mesmo apelido que eu, Samara,
e deixei aquilo aberto e perguntei aos alunos se eles queriam experimentar, a ver se existia algum apelido. E eles experimentaram e aparecem muitos semelhantes aos portugueses, e aliás há colegas meus, a Claudianinhos, e uma equipa com outros meus colegas, enfim, dizer só Claudianinhos, desculpa, é injusto para toda, é uma equipa mais vasta, coordenada pelo Fernando Rosas, que tem a ver com, trabalha com isto, não é? Os portugueses nos campos de trabalho e nos campos de concentração. E ali aparecer aqueles nomes, e eles irem vendo que havia nomes, os deles, ou parecidos com os deles, criou ali enfim, esta coisa de eles nunca perceberam que podiam estar mais próximos destes acontecimentos, ou nunca tinham percebido que podiam estar próximos destes acontecimentos, apesar desta distância. E eu tive um estudante que me disse, será que esta pessoa era da minha família? Eu não acho que a solução seja só esta de só se nos tocar a nós pessoalmente, é que o problema é interessante. Eu acho que este é o perigo, às vezes disto de se tornar demasiado pessoal, se não me tocar a mim, se não disser nada, mas eu acho que tendo vozes individuais, mais do que falar de escravatura, ler a história de um escravo, eu acho que pode ser interessante, portanto esse tipo de abordagem e esta de procurar algumas proximidades e sobretudo, eu acho, e utilizando uma ideia que, enfim, que já é muito antiga, a ideia do próprio Freire, que é ter uma pedagogia, ou ter alguns métodos que não sejam autoritários nesta forma, e o exemplo que ele dá é, se nós queremos acabar com a misoginia numa turma, não convém pôr o filme e no fundo, de forma autoritária, dizer que aquilo está mal, tentar ter ali um debate sem que seja uma imposição. Isto que eu estou a dizer são estratégias, provavelmente a nossa descoberta do que pode funcionar ou não tem que ser feita muito, obviamente, com a prática e depende, obviamente, das turmas, mas eu acho que pode ser sempre interessante utilizar a proximidade, a empatia e, sobretudo, as vozes e os casos pessoais. Também parece-me que é sempre muito mais eficaz para alunos de qualquer nível ter alguém que lhes vai falar, por exemplo, do que foi a sua experiência numa prisão do Estado Novo, do que apenas perceber ou ouvir sobre a PIDGS, outra coisa. Eu acho que esta versão também pessoal e próxima, sendo em alguns casos possível, outras não pode não ser pessoal, mas essas histórias de vida, que podem ser também uma forma muito interessante de chegar de alguma forma e construir ali qualquer coisa com os estudantes. Mas, quer dizer, em rigor eu também gostaria de saber como é que isto seria feito, mas até agora eu acho que este trabalho, quer com uma história pessoal, quer tentando trabalhar a empatia, a proximidade e a reatualização das causas, que tem alguns efeitos benéficos. Muito obrigada. Então, antes de nos despedirmos, vou perguntar aqui aos meus colegas se têm alguma questão que gostariam de pôr, ou de debater, ou de chamar a atenção para algum desses assuntos específicos. Se quiserem ligar as câmaras e os microfones agora no final, por favor. Ora, obrigada. Ana, Posso? a primazia. Estás-me a poesia? Vá, Rui. Vai a Ana, avança a Ana. Então avanço eu, Alice. Eu gostava que aprofundasses um bocadinho esta questão dos venenos das fake news. Portanto, a ligação entre, sabes que nós temos um domínio de cidadania que é os média, que procura muito desconstruir as notícias falsas que estão a ser cada vez, não é só na internet, é nos próprios jornalistas. Talvez, como é que os professores podem, porque tu estás muito focada, como eu, não é, na história, mas imagina um professor de português, de geografia, de filosofia, o que seja, como é que ele pode, no âmbito da cidadania, trabalhar as questões da democracia e dos direitos humanos, desmontando estes estereótipos e preconceitos que os putos criaram e têm criado, e por isso a adesão aos populismos,
percebes? Porque é uma coisa que eu acho que as pessoas se sentem um bocadinho assustadas às vezes nas aulas, saem assim umas frases, não sei se vêm dos pais, se vêm de quem vem, não é? E se calhar eles gostavam de ter alguma ferramenta, não sei se há, ou não há, pronto. Era mais isso. De resto, os meus parabéns. Estás sempre à altura. Obrigado, Ana. Eu sei que há umas ferramentas, há um kit, acho eu, do Conselho da Europa que tem a ver com esta, acho que é, isso eu teria que verificar, agora estou a dizer de cabeça, posso estar a fazer confusão, que tem a ver com estes passos para tentar desmontar as fake news. O que eu acho que apesar destes métodos que se pode fazer sempre, é tentar fazer uma espécie de checklist, que não precisa ser só o professor de história, mas perceber quem disse o quê, e agora uma coisa do pensamento crítico tem a ver qual é o móvel. E é um colega espanhol, tem um livro de fazer o pensamento crítico, que ele diz que é como se nós fizéssemos aquilo um policial, não é? Quem está a dizer, porquê, com que móvel está e qual pode ser o interesse em veicular aquela notícia, portanto fazer ali uma análise crítica àquele discurso. E depois há uma ferramenta que eu por acaso utilizo bastante para ver às vezes, verificar estas coisas, que é o Google Image Search, ou seja, eu utilizo aquela imagem que às vezes é utilizada naquela forma muito simples, ou de um meme, ou de uma coisa assim, e tento perceber se aquela imagem é mesmo da guerra da Ucrânia, se não é uma coisa da Síria, e este Google Image Search às vezes dá-me estas possibilidades de... Desculpa, como é que se chama? É o Google Image Search, que nós temos no nosso Google normal, e eu corto a fotografia, às vezes até faço captura de ecrã, e depois atiro lá para dentro do Google Image Search, e às vezes ele diz-me quais são as fotografias parecidas, identifica, etc, etc. E eu às vezes, em muitos casos em que eu própria vou ver aquilo, vou perceber, será que esta fotografia ou esta imagem é mesmo de não sei onde? E depois quando me aparecem muitos resultados divergentes, porque foi uma coisa que eu já vi que muitas vezes é feita esta desmontagem ou desta desconstrução, que eles dizem, então aqui dizem que é um ataque de imigrantes, mas na verdade isto é uma imagem que era de uma festa não sei o quê, e esta coisa descontextualizada, e eu utilizo muitas vezes esta coisa essa espécie de versão policial, quem diz o quê, porquê, que móvel é que pode ter aqui, quem é esta voz, e depois tentar a imagem. Deve haver formas mais sofisticadas de fazer isto, mas eu tenho conseguido, pelo Google Image Search, muitas vezes perceber que aquela imagem é utilizada tanto para a Ucrânia, como para a Síria, como para não sei o quê, o que me leva a questionar logo, por essa questão, se aquela imagem não está a ser utilizada do outro lado. Quando são aquelas coisas deepfakes, são mesmo muito, muito bem feitas, aí eu acho que é um bocadinho mais complicado para nós lidar com as imagens. Eu acho que, de qualquer forma, a literacia das imagens, pensar um bocadinho as imagens que circulam e trabalhar um pouco com os alunos, isto pode ser sempre uma forma interessante de pensar os memes, ou que, no fundo, se eles trouxerem os memes que eles próprios estão a ver e nós olharmos para aquilo que às vezes não percebemos como é que a comunicação é feita e tentar desmontar a partir do material que eles partilhassem. Ok, obrigada, amiga. Alice, uma das perguntas que foram colocadas foi esta que eu vou passar a dizer. Passados 74 anos sobre a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não sentem que a situação tem vindo a regredir? Apesar de hoje termos taxas de escolarização mais elevadas, não sentem que a democracia está mais ameaçada? O que é que lhe parece, Alice? Eu concordo com essa interrogação, concordo mesmo. Eu acho que há casos, e nós olhamos para a Europa, em que alguns direitos estão a regredir, e estranhamente é esta questão, se calhar nós fomos a um determinado ponto muito otimistas, pensando que a escolarização, ou uma sociedade muito escolarizada, não será uma sociedade que tenha também os seus preconceitos, que tenha os seus problemas. E acho que, talvez, embora eu continue a achar que a escolarização é importante e fundamental, eu acho que mesmo assim uma parte pode ter a ver com o trabalho que se faz. Ou seja, eu posso ter um determinado nível de escolarização e ter aulas que, no geral, são aulas com um pendor, eu vou-lhe chamar autoritário, aqui esticando muito o conceito, mas que são aulas em que o debate não existe, não é? E eu posso acabar com
12º, estar na faculdade, etc, etc, mas no fundo nunca ter podido expressar, debater, ouvir. E o que eu acho que às vezes se percebe é a forma como nós estamos pouco treinados para o debate, e eu não acho que eu seja, ou que eu também não tenha que fazer esse trabalho, estamos pouco treinados para o debate e de repente, todos, isto é muito, muito visível no média social, que de repente isto salta muito depressa para o insulto, e que eu acho que se calhar a escolarização é ótima, mas que escolarização? Não é? Ou ter o ensino sim, mas que tipo de ensino? O que é que nós temos que mudar? Continuar, obviamente que eu não estou a defender o contrário, não é? Não se tenha, mas o que é que pode ser diferente? E obviamente que eu acho que enquanto os professores estiverem muito carregados com esta ideia de ter que cumprir o programa para exame, o ensino for só para exame, é mais difícil do que abrir espaços de debate, e eu acho que aí a qualidade da escolarização, como está agora no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, já está pensado para ter um perfil de cidadão e ter ativo, e eu acho que é pôr em prática as boas ideias que já existem e essa escolarização de qualidade, que obviamente implica um trabalho diferente de todos nós, e sobretudo esta ideia de como é que nós podemos debater sem passar para o insulto, não é? E ter estas diferentes posições, e também ter uma coisa que existe muito em história, que é importante, que é esta ideia da multiperspectiva. Como é que nós podemos utilizar no fundo, estas ferramentas que já existem a favor da melhoria de um sistema, e eu acho que apesar de tudo nós demos um salto qualitativo brutal em Portugal desde o 25 de Abril até agora, apesar de tudo com a democratização há alguns pesos, mas quer dizer, não tem nada a ver esta possibilidade, e eu sou muito defensora da escola pública, e acho que, enfim, melhorar. Muito obrigada, o nosso tempo chegou ao fim, vamos cumprir. Mais uma vez agradeço e peço desculpa porque acabou por não ter o apoio do nosso outro conferencista, que pela certa iria complementar o que foi dito. Muito obrigada a todos os colegas, uma boa semana para todos, até uma próxima, e espero que tenham ficado com ideias para pensar e pôr em prática na escola. Obrigada a todos, boa noite.